Esta é a terceira vez que eu tenho a feliz oportunidade de estar numa comunidade judaica adventista. Amém. A primeira vez foi em 2005, quando nosso querido amigo Siqueira, Reinaldo Siqueira, nos levou a São Paulo, com o professor falecido já, pastor Miranda, para comparecermos no Rosh Hashanah, lá em São Paulo. Teve uma cerimônia muito bonita, e tínhamos várias pessoas lá de São Paulo. Primeira vez. A segunda foi aqui, no ano passado, quando reparti com vocês o estudo da lição, e hoje é a terceira vez. Estou muito feliz por isso. É bom estar com vocês mais uma vez. Muito bem. Confesso para vocês que, como professor de liturgia, me emocionei muito ao tomar parte desse serviço de adoração a Deus nessa manhã. Então me senti muito honrado, né? E louvado seja o Senhor. Amém. E antes de entrar propriamente no tema da manhã, eu quero dizer que em 2009 eu realizei um sonho muito grande, muito especial. Eu estive com um colega, professor Walter, em Moçambique, realizando uma série de conferências de colheita. E no final dessa série lá em Moçambique, nós passamos pela África do Sul, por Joanesburgo, tomamos um avião e viajamos até a cidade do Cairo, durante 6 horas. De lá nós pegamos, depois de uma visita, uma van e fomos até Eilat. E pela primeira vez, em 2009, no mês de julho, eu pude conhecer Israel. Então foi uma experiência maravilhosa. Com os alunos, o colega, então nós subimos pelo deserto e já passamos para aquele lugar ali onde Herodes construiu, Massada, Mar Morto, enfim, aí fomos subindo até Jerusalém. E depois, Mar da Galileia, esses lugares maravilhosos, né, que a gente conhece desde pequenininho da Palavra de Deus. Foi muito bom conhecer pessoalmente. Bom, mas quando eu estava lá em 2009, eu pensei assim, seria tão bom se a minha metade estivesse comigo, Keila. Então eu comecei a sonhar em levá-la a Israel. E no ano passado, no mês de julho, comemorando 30 anos de casamento, amém, nós dois visitamos Israel. Amém. Estou falando, Igreja Santa pode ter. E aí chegamos a Tel Aviv, pernoitamos lá, e pela manhã cedo já fomos até Jope, Yafa. E conhecemos o lugar onde Pedro, né, esteve ali, e tem uma igreja no lugar. E também visitamos a casa de Simão o Curtidor, que fica ali em Jope, junto do porto. E tem também uma baleia representando lá a espécie de Jonas. E assim, fomos a Cesareia, Monte Carmelo. Lá tem no Monte Carmelo uma estátua comemorativa ao profeta, né, que esteve lá lidando com o profeta Elias. Olha, é muito emocionante visitar Israel. Tá? Para quem conhece a história bíblica desde pequeno, tá? Então aqueles que puderem seria muito interessante. Tá? Então eu escolhi falar para vocês nessa manhã, eu falei para o Sérgio, nosso aluno, sobre aliança. É um tema preferido do nosso querido amigo, que não está mais conosco aqui, o professor Siqueira. Hoje ele está em Brasília, ele é o reitor do Seminário Adventista para toda a América do Sul. Então, mas quando eu fiz a minha pesquisa para o meu doutorado, eu pesquisei bastante o tema da aliança em função do casamento. Porque eu preparei um trabalho dos solteiros, mas para entender a teologia que Deus tem para o solteiro de comportamento, temos que entender a teologia do casamento também. Então, é impossível estudar o casamento sem entender um pouco de aliança e estudar o tema da aliança. Bom, a palavra em hebraico para aliança é Brit. A gente fala Berit, mas na verdade seria Brit. Que em português é traduzido por 3 palavras. Pode ser aliança, pode ser pacto e pode ser concerto. Essas 3 palavras têm o mesmo significado de Brit, ou Brit em hebraico. E em grego é diatek, que aparece lá e foi mencionado na leitura hoje, da aliança, diatek em grego. É interessante saber que a relação de Deus com a sua criação
com seus filhos é uma relação estruturada em forma de aliança. E existe um verso da Bíblia que diz que Adão e Eva já conheciam a aliança, que Deus fez uma aliança com eles. Isso foi descoberto por um erudito chamado Niehaus, que por sinal foi examinador externo do professor Siqueira, lá nos Estados Unidos, no dia da defesa da tese dele. Mas esse texto bíblico apenas confirma o que ele descobriu depois. Eu quero que vocês me acompanhem em Oséias 6, verso 7. Oséias, capítulo 6, o verso 7. Olha que interessante o que diz aqui em Oséias 6, verso 7. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Então, esse é o único texto que nos dá um indicativo de que Adão conhecia a aliança. Porque ele transgrediu a aliança. Então ele sabia. Na verdade, Gênesis 1 e 2 está estruturado em forma de aliança. Lógico, eu não tenho tempo hoje para falar sobre isso, nitidamente, mas com esse texto de Oséias já é possível. Agora observe que a aliança que Deus fez com Adão, ela é extensiva a toda a humanidade. Isaías capítulo 24, verso 5 nos diz isso. Isaías capítulo 24, o verso 5. Temos ali: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Portanto, transgridem as leis, violam os estatutos e quebram o quê? Aliança eterna. Então, a aliança não foi feita apenas com Israel ou com Abraão. Tá? Aqui está nos dizendo o texto, tá? Que Deus fez com Adão e também fez com a humanidade. Nós estamos incluídos nessa aliança que Deus fez com a sua criação. Bom, existem vários tipos de aliança. Por exemplo, Davi e Jonatas eram muito amigos, amicíssimos. Fizeram uma aliança. Então, uma aliança entre amigos. Pode ser um acordo político, por exemplo, Davi e Abner. Outra ideia, Abraão fez uma aliança com Abimeleque, um outro rei, uma aliança entre iguais, entre chefes de tribos. Rabi fez uma aliança com os espias, outro tipo de aliança. Pode ser um acordo entre o rei e uma pessoa, no caso de Davi e Simei. E assim vai, nós temos muitos tipos de aliança. E agora eu quero que vocês me acompanhem numa aliança muito especial, que é Malaquias 2, verso 14. Malaquias, capítulo 2, verso 14. O último livro do Antigo Testamento, que diz assim: e perguntando por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Nós podemos ver que por duas vezes a palavra aliança aparece aqui em Malaquias 2,14. Bom, eu e aquela, quando nós casamos, nós tivemos 2 casais de testemunhas. 2 dela e 2 meus. Bom, para que tem testemunho no casamento? Existe um momento especial, quando quem ministra, um pastor, enfim, ele chama a responsabilidade, o noivo e a noiva. Então ele pergunta: prometes amar? Prometes ser fiel? Então, nesse momento, as testemunhas devem estar em pé para ouvirem o compromisso de amor e fidelidade. Muito bem. Só que aqui em Malaquias 2,14 é nos dito que quem foi testemunha do casamento? Quem foi? Deus. Deus, o Senhor. Portanto, aos casados, veja que responsabilidade. Quando eu faço um compromisso com a minha esposa, ela comigo, de amor e fidelidade, Deus está presente, testemunhando e abençoando o casamento. Amém. Portanto, o casamento é uma aliança, um compromisso, né? Feito entre 2 pessoas. Outras noções importantes que também seriam importantes que nós apresentássemos a vocês são os elementos da aliança. Então, foi feito um estudo, se descobriu que no final do 3º milênio, durante o 2º milênio, 1º milênio, e a própria Bíblia, essas alianças do Antigo Testamento, estão estruturadas dessa maneira. São 6 elementos. Então, o que compõe uma aliança?
título preâmbulo, um prólogo histórico, estipulações, mandamentos, deposição e leitura regular, testemunhas e bênçãos e maldições. Então, esses são os 6 elementos que nós encontramos numa aliança. Vamos dar aqui apenas uma ilustração para vocês. Depois que Israel teve paz, depois que as tribos estavam alocadas em Israel, Josué, já idoso, ele convida o povo para renovar a aliança. Foi um momento muito solene. Então ele começa dizendo o seguinte: e vós já tendes vistos tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas as nações por causa de vós. Então ele conta a história. O que ele está fazendo? Ele está renovando a aliança. Ele conta a história para que eles lembrem e sejam agradecidos. Bom, estipulações. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés. Portanto, agora está lembrando ao povo: vocês têm que guardar a lei. Essa é uma obrigação vossa. Então, as estipulações, outro elemento importante da aliança. E diz aqui em Josué 24, 26. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho, que estava em lugar santo do Senhor. Josué 24, 26. Então, ele depositou, colocou ali, que foi escrito, representando a responsabilidade do povo. Tá? Então, deposição, para que depois fosse lida novamente. Testemunhas. Outro elemento da aliança, Josué 24, 27. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra não será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais ao vosso Deus. Então, percebem? Todos esses elementos que são comuns a uma aliança estão presentes quando Josué renova o pacto entre Israel e Deus. E tem mais um, que é o 6º. Bênçãos e maldições. As nações, o Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa presença. E também fala da maldição que viria se eles não obedecessem. Agora, eu quero que vocês me acompanhem em Josué, pode abrir a Bíblia, por favor. Josué 24, verso 12 e 13. Josué 24, 12 e 13. Temos ali então. Então, isso aqui, essa parte que nós vamos ler, pertence ao prólogo histórico. Toda aquela história que foi feita por Josué. Então está assim: enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Interessante, né? Para expulsar o povo, o que Deus fez? O que diz o texto? O que ele mandou? Vespões. Então, uma iniciativa divina. Isso era um juízo contra aquele povo que teve uma chance de 400 anos e rejeitava a Deus. Eu conheci um padre, aliás, ex-padre, chamado Oscar. Foi padre aqui, bem pertinho de nós, em Arthur Nogueira. Acontece que depois ele conheceu outros fatos, outras doutrinas, e se tornou adventista do 7º dia. A história dele começa assim, eu ouvi contando. Ele morava em Arthur Nogueira, ele era o pároco da cidade, e então, todos os dias ele almoçava no restaurante, em Arthur Nogueira. E havia nesse restaurante uma senhora adventista, que era analfabeta. E ela gostava muito daquele padre, porque ele era uma pessoa atenciosa, educada. Aliás, toda a cidade gostava do padre Oscar. Eu disse, mas eu tenho que evangelizar o padre Oscar. Mas como? Uma pessoa analfabeta? Então, ela imaginou a seguinte estratégia, dada pelo Espírito Santo. Padre, eu não sei ler. Você pode ler para mim? Eu tenho uns cursos aqui. Então era um curso da Voz da Profecia.
Então ela dava para vir na primeira lição, e ele lia para ela, explicava, e assim foi até o fim da lição. O que aconteceu? Mexeu com a cabeça do padre. Ficou em dúvidas. E levou um tempo. Então aí já começou a espalhar a notícia de que o padre estava com umas ideias diferentes, falando lá na missa, e enfim, algumas reações. Então um homem que gostava muito do padre, que fora pároco dele, aliás, que foi membro da igreja dele lá, num lugar de São Paulo, pegou um trem, na época tinha trem em Arthur Nogueira, e veio de trem para se encontrar com o padre para desfazer aquelas ideias do padre. Ele chegou lá, o menino, que era o filho dele, conversou com o padre. Padre, esse negócio, sábado não nada a ver, o negócio é domingo, pai. E o padre então ficou meio perturbado um pouco mais. Então o padre disse assim, olha, seguinte, amanhã tem trem, você dorme aqui na casa paroquial comigo, com seu filho aí no seu quarto, e amanhã você vai, de manhã cedinho, tá bem? Aí o padre foi para o seu quarto, seu aposento, e disse assim, mas meu Deus, eu quero que tu me digas, sábado é certo ou não é? Essa doutrina que eu estou estudando é certa ou não é? Então, eu vou abrir a Bíblia, onde eu colocar o dedo eu vou ler. Aí ele pegou, abriu, pôs o dedo, Josué 24, verso 12 e 13. O texto dos responde. Tudo bem. Interessante isso aqui, né, senhor? Tá bom. Foi dormir. No meio da madrugada, ele acorda. Era o visitante dizendo assim, padre, pelo amor de Deus, eu não vou dormir aqui na casa paroquial, eu vou embora. Sabe por quê? Pareciam uns vespões, tem que ficar me picando e picando meu filho, e eu não posso, eu tenho que ir embora. E o camarada não dormiu. Foi para a estação de trem esperar o dia amanhecer para ir embora. Então, o padre Oscar, que estava cheio de dúvida, nesse dia teve a resposta do Senhor para ele. Aquele homem era um emissário que, infelizmente, estava enganado. Então, foi o momento de tomar a decisão em favor do sábado, da verdade, e de se abrir para a doutrina. Então, vejam que o mesmo Deus que atuou lá em Israel, há milênios atrás, também deu essa graça para o padre Oscar. Amém. Para que ele pudesse, chegar finalmente a verdade. Então, depois tornou-se adventista, foi batizado, e casou-se com uma ex-freira. E hoje já e hoje ele é falecido, descansa, no Senhor. Muito bem. Vamos então algumas alianças mais do Antigo Testamento. Já mencionei hoje uma, aliás, mais de uma. A aliança que Deus fez com Adão, Oséias 6:7, com Noé, lá em Gênesis 9, com Abraão, Gênesis 15, depois 17, com Israel, no Sinai, aliás, estamos estudando lá, em liturgia. As renovações das alianças, são várias que acontecem no Antigo Testamento. A aliança davídica, Davi e os representantes do povo, constituindo então o seu reino, e a nova aliança, que foi lida aqui como texto do Novo Testamento. Cristo, na quinta-feira à noite, comemora com os discípulos a primeira ceia. Ele disse, tomem desse pão, que é o meu corpo. Bebam desse suco da vide, que é o meu sangue. Isso é o sangue da aliança. O texto que foi lido está entre colchetes, nova. Mas em 1 Coríntios 11, verso 5, diz, Paulo, nova aliança. Então, uma aliança feita com os seguidores de Yeshua. Interessante aqui também, analisando esse tema que é vastíssimo, existem algumas metáforas, comparações de aliança. Eu quero que vocês me acompanhem numa delas, que é Ezequiel, capítulo 16, o verso 8. Ezequiel, capítulo 16, o versículo 8. Está escrito: passando eu por ti, junto, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Eu estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha.
aqui é aplicado a Jerusalém e extensivamente a todo Israel. Veja que interessante. Eu passei por ti, estava despida, nua, recém-nascida, impotente, sem nada, te joguei o manto e fiz de ti a minha esposa. Falando de Jerusalém infiel. Então essa é uma metáfora, uma comparação da aliança entre Deus e Israel. Só que nessa comparação, Israel, representada por Jerusalém, é a esposa do Senhor. Por isso que a aliança, quando fala de casamento, tem algo muito significativo para todos nós. O casamento nosso, terrestre, e a ligação com Deus, que é comparada com um casamento, com uma aliança muito especial. Muito bem, agora eu quero que vocês me acompanhem em Deuteronômio capítulo 7, o verso 8. Como é constituída essa aliança? Como ela é feita? Como é estabelecida? Então, Deuteronômio 7, versículo 8. Leamos. Deuteronômio 7, verso 8. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da terra da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Viram só? Agora, se nós vermos o versículo 7, nos dá uma outra compreensão mais ampliada. Não vos teve, Deuteronômio 7, 7, o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fostes mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. Então aqui está falando de eleição. Porque Deus escolheu Israel. Tá? Não porque vocês fossem um grande povo, vocês eram um pouco pequenininho, mas é porque eu vos amava. Amém. Primeiro, é o amor de Deus que estabelece a aliança. Ele forma a aliança porque Ele ama. Segundo, para cumprir a promessa que Ele fez aos pais. Quem são os pais? Abraão, Isaac e Jacó. Então veja que a aliança de Deus com o seu povo é o que caracteriza o relacionamento. Então, aliança é relacionamento. E tem que ter leis. Tem que ter obediência natural. Bom, agora, da parte de Deus, Ele escolheu porque Ele desejou assim. Ele decidiu assim. Então, Ele amava. Agora, vejam o versículo 9. Deuteronômio 7, verso 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Amém? Amém. Há um hino binário, acho que é o 35, se não me falha a memória, que ele ilustra isto que nós temos aí, em outros textos também. Deixa eu conferir. Tu és fiel, Senhor. Isto, tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, Deus eterno, teu Filho. Bom, então, esse hino ilustra esse aspecto da divindade, do seu amor e da fidelidade. Então, porque Ele promete, Ele cumpre. Mas Ele faz tudo isso porque ama. Então vejam, na relação marido-mulher, matrimonial, o que deve caracterizar uma relação de acordo com a vontade de Deus? Amor, fidelidade. Isso deve caracterizar. É o que Deus tem para com o seu povo. Eu vos amava, e Ele é fiel, e Ele cumpre com as suas promessas. Então isso é maravilhoso, né? A relação que Deus tem com o seu povo e que tem conosco. Bom, e a resposta humana à aliança divina? Deuteronômio, capítulo 7, verso 11. Que diz lá: guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Então, a estipulação era simples. Povo de Deus, guardem os mandamentos. Bom, mas agora queremos ampliar um pouquinho mais, para que não tenhamos uma visão meritória ou legalística. Eu quero que vocês me acompanhem em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Versículo 1, 2 e 3. Bom, quando o povo de Israel chegou no Sinai, eles então agora vão ter a consolidação da aliança entre eles e Deus.
lá no Monte Sinai. Bem? Então vamos ver aqui o que diz. É um momento solene. Então, Êxodo 21, 2 e 3. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então vem os próximos mandamentos. Teologicamente nós dizemos o seguinte, que o verso 1 e 2 apresentam os indicativos. E o verso 3 fala do imperativo. Não terás outro Deus diante de mim. É uma ordem, é imperativo. Mas antes do imperativo vem o indicativo. E qual é o indicativo? Eu sou o Senhor teu Deus, o quê? Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isso aqui é muito importante. Então observe. 10 pragas caíram sobre o Egito. E a última foi a morte dos primogênitos. Dos filhos de Israel, quantos morreram de primogênitos? Quantos? Nenhum. Mas por que não morreram? Porque eles foram fiéis à palavra de Deus através de Moisés. Eles mataram o cordeiro e colocaram nos umbrais das portas. De modo que o anjo, executando o juízo, passou e onde tinha o sangue, havia proteção. Então observem que no centro da aliança tem o sangue. E o sangue é uma representação de Jesus Cristo que viria e morreria pela raça humana. Amém? Amém. Portanto, a aliança no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ela está fundamentada no amor de Deus